Boa noite, pessoal, boa noite a todas e todos. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de encontros aí, né, sobre o Seminário de Políticas Públicas para a Juventude, né. Hoje é nosso terceiro encontro. A gente vai tratar da questão da juvenilização da população de rua, em situação de rua, né, moradias e disputas de terra. O objetivo desse evento, né, como a gente já está discutindo esses dias, é aproximar a Defensoria Pública dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos que se articulam em torno das pautas da juventude, né? Esse evento foi uma articulação entre o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, os outros núcleos da Defensoria. Hoje estamos com a presença aqui da Patrícia, que é do Núcleo da Infância e Juventude, para dar discussão a esse tema. Essa é uma parceria do movimento, fora do movimento hip hop, juntamente com o grupo de pesquisa em psicanálise e interdisciplinaridade para infância e juventude da Escola de Humanidades da USP, né, de São Paulo. Na data de hoje a gente conta com a participação aqui do seu Robson, do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, e também a participação do Davi Carai Popiguá, que é da... Eu vou apresentar o pessoal só pelo nome e eles fazem a apresentação mais detalhada da atuação, do grupo que eles representam. A gente vai dar início com o seu Robson, depois a gente passa para o Davi, e a gente vai fazendo esse formato de roda aqui, para todos participarem, para ter uma fluência melhor na participação e no debate que está sendo proposto, tá bom? Obrigado, pessoal, vamos começar. Então, o Ford Hip Hop, como ele se propõe junto com deixa eu só ver o nome do grupo, porque eu não quero errar os nomes, tá bom? Não, porque é importante. Uma parceria do Ford Hip Hop com o grupo de pesquisa e psicanálise interdisciplinar para a infância e juventude, que é da USP, representado pela Cíntia e também pela Priscila Coura, que fez uma parceria junto com o Ford Hip Hop. E aí a gente fez uma parceria com a Defensoria Pública para a gente discutir políticas de juventude. São Paulo tem 206 políticas de juventude, tem uma coordenadoria de juventude. Em São Paulo tem uma comissão na Câmara dos Vereadores, comissão de juventude, que é extraordinária, que já fazem 3 legislações que ela não acontece. E aí você tem as políticas de juventude que não acontecem. Tudo que nós dialogarmos aqui, existe política de juventude para isso. O problema das políticas é que elas não são efetivadas. Tipo assim, a gente vai lá, faz a discussão como sociedade civil, entra no parlamento, faz o bagulho acontecer, aí depois... Só que aí cada momento vai tirando gás. No momento que todo mundo está num gás, do movimento de sociedade civil, vamos discutir juventude, etc, tal, aquele movimento, aí foi para o parlamento. Então já reduz o número, aí a pessoa do parlamento ele faz o gás, depois reduz porque acha que conquistou, depois vai para o executivo. O executivo não executa. E aí você percebe que juventude, nessas novas legislações já não. Mas nas legislações da antiga, todo político falava, eu vou fazer pelo estudante, pela juventude, pela mulher, pelo preto tal. Esses políticos de agora nem citam a palavra juventude. O orçamento da cidade de São Paulo, o atual, que está em 60 bilhões de reais para o ano que vem, não tem o termo juventude lá. Essa nova legislação, essa nova coordenadoria de juventude, ela tem o seu 7º coordenador. 7º coordenador. Só lembrando, se tem um coordenador de juventude, ele recebe um salário público. Todas as palavras políticas, mais que a gente canse ou não, para o Estado, ela cria orçamento público. Você tem que criar uma rede para aquela política funcionar. E aí você tem a Comissão de Juventude na Câmara. A Comissão de Juventude atualmente ela discute o conselho tutelar. Mas as políticas de juventude não são discutidas. E aí onde que a gente, para trazer isso? Se não é discutido isso, imagina discutir juventude e a situação de rua. Se não é discutido isso, imagina discutir juventude da questão indígena. Lembrando que tem o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude é dos 18 aos 29 anos. Nós estamos falando de adolescente, que o ECA protege. Estamos falando dessa juventude. Onde está essa população? E aí, é o seu Robson que vai tratar, por isso que a gente está na discussão,
você percebe o aumento da população de rua e você também tem a percepção do aumento dessas pessoas dos 18 aos 29 anos na situação de rua. Que também você vê o aumento dessa população que hoje foi falado, 50% da juventude brasileira, pelo menos foi o que o defensor disse, está em cárcere. Isso não é qualquer informação. A gente pode falar, não, tudo bem, ele falou do aumento e tal, mas pelos dados estatísticos, 50% da juventude está no cárcere. Porque tem um número X de juventude na população. E uma parte dela está. Pelo menos foi a informação que nós tivemos hoje. E aí nós queremos falar isso, como que a gente vai discutir juventude na cidade e qual políticas atinge esses movimentos, em especial nesse momento. Pessoal, como a gente está num número não tão grande, desculpa o mau jeito, mas vou fazer uma rodada de apresentação, a gente passa o microfone e as pessoas se apresentam para a gente aproximar um pouco mais. Eu sou o Will, eu sou sociólogo do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Só mantém a provocação, mas eu sou o rapper pirata do Ford Hip Hop. Boa noite a todos, meu nome é Apsira Jurona, eu sou indígena do povo Chavante da região centro-oeste do país, estado do Mato Grosso, terra indígena São Marcos, aldeia Namucurá. No momento eu sou graduando do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, né? E estou aqui em São Paulo no momento para fazer articulações de cunho pessoal. Muito prazer a todos. Meu nome é Robson Mendonça, presidente e fundador do Movimento Estadual da População em Situação de Rua e membro do Comitê Intersecretarial de Política Pública para a Pop Rua. Boa noite, sou Caraípocuiguá, sou da terra indígena do Jaraguá, sou presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e professor na Escola Indígena da aldeia do Jaraguá. Boa noite, meu nome é Neuza Yorani, eu sou psicóloga e já atuei como técnica em serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Boa noite, eu me chamo Jonas Podrão, sou Francisco Morato e estou aqui representando o coletivo Obedecer. Boa noite, eu sou o Nando Comunista, sou integrante do Fórum Hip Hop, professor da rede pública, também sou sociólogo e também mestre em educação. Boa noite, meu nome é Miriam, eu sou recém-formada em serviço social, ainda não atuo na área, né, só fiz estágio na UNPJ. Boa noite, eu sou o Silverstone, eu sou professor da rede estadual e sou membro da Júlio Verne Audiovisual. Boa noite, eu sou Cíntia, psicóloga e integrante do PSIJU. Boa noite, eu sou a Deisa, estudante de Direito. Boa noite a todos e a todas, eu sou Dorcas, sou assistente social e faço residência na atenção primária, com ênfase na saúde da família. Boa noite, sou o Fábio, fui jornalista, hoje eu trabalho na Receita Federal, faço trabalho voluntário em abrigos de crianças e adolescentes e faço parte da diretoria também de uma entidade que ajuda essa rede de assistência social. Boa noite a todos, meu nome é Bruna e eu sou estudante de serviço social. Patrícia, eu sou assistente social do Núcleo Especializado em Infância e Juventude da Defensoria. Não sei se vocês querem se apresentar. Então, já vou começar só uma coisa. Também foi chamado o Netinho, que é do movimento da situação da população, movimento sem teto, só que ele não vai poder comparecer nesse momento, porque tem uma reintegração de posse de 400 famílias lá do Jardim Peri. Então ele não consegue sair de lá e vir para cá, então ele pede desculpa por não conseguir participar. Só que no lugar dele, nós vamos colocar o seu nome? Apse, porque ele também vai retratar também, eu acho que ele traz um diferencial para a gente compreender também que ele é do Mato Grosso, então é outra localidade também, eu acho que nos ajuda mais no debate, certo? Então, seu Robson, a grande pergunta é, a política de juventude para a população em situação de rua
E como que é essa juventude na população de rua hoje? O senhor tem 20 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existe política pública para a juventude. Nós tivemos até pouco tempo a chamada juventude viva. Agora eu acho que começou a juventude morta. O governo matou a juventude no âmbito na questão de orçamento, na questão de discussão de política e na questão de inclusão. Quando eu falo matou a juventude nessa questão figurativa de ter mais algo necessário para a juventude, eu falo de uma juventude que tem lar, porque a juventude que está em situação de rua, para o governo não existe. Por que para o governo não existe? Porque nós estamos comemorando 70 anos da Carta Magna da Declaração Universal de Direitos Humanos. Deveríamos estarmos comemorando essa data. Mas eu não vejo o que comemorar. Eu vejo a carta, sim, como um grande avanço da época e que tem que ser observado. Mas eu não vejo o que comemorar pela quantidade de violações de direitos que a juventude sofre. Eu acho que hoje em dia, essa violação de direitos começa até no ventre da mãe. Que a mãe é violada os seus direitos até na concepção dos seus filhos. E para a juventude, principalmente a pop rua, quando existe aquela questão, por exemplo, o albergue, fica jovens e adultos, idosos. Existem conflitos de idade, conflitos de gerações. E o governo não se preocupa com isso. E desculpe, eu sei que aqui tem algumas assistentes sociais, e tem algumas assistentes sociais, são poucas, mas que não estão nem aí com nada. Estão com seu horário de serviço, com receber seu salário, o resto que se lasca. Eu digo isso baseado no quê? Vivi isso na pele como morador de rua. Em vários órgãos. Nós temos uma lei, a Lei 12.316, Decreto 40.232, que dá algumas garantias de direitos que são totalmente violentadas pelo poder público. O maior violentador dos direitos da juventude ou da geração, eu fiz um gráfico aqui onde eu venho dando essa sequência de palestra, o maior violador está o serviço social, como o maior violador de direitos. Qual é esse serviço social? O SMATS. Por quê? Na questão da juventude, vamos dizer aqui, do jovem, nós temos o CMDCA, que é de crianças e adolescentes, né? E que traz alguma juventude também. Porque na questão de situação de rua, se você vai aqui no pátio do colégio, tem crianças, adolescentes e jovens, de 20, 22, 25 anos, que estão ali, e por não aparentar muito, por a questão do uso dos psicotrópicos, né? Usar várias espécies de drogas, ele nem representa a idade que tem. Às vezes você olha um rapaz com 20, 22 anos e pensa que ele tem 15, 16 ou 14 anos. Como os albergues depósito humanos, porque eu acho interessante quando a prefeitura diz centros de acolhida. Que falácia. Que acolhida é essa que o camarada vai ali para dormir, o jovem procura ali para dormir, às vezes ele pegou uma chuva, ele está todo molhado, com a roupa suja, porque se encostou num canto, no outro, entra para dormir, não tem um pijama para ser ofertado, não tem uma outra roupa para ser ofertado para ele trocar para poder dormir.
e que ele toma um copo de café com pão, ou janta de noite, uma janta que às vezes nem para porco se serve, porque é uma grande reclamação, por exemplo, principalmente o Boracé, que é o campeão de reclamação, que a maioria das pessoas pega uma Marmitex e vai direto ao lixo, despejar no lixo, porque não tem condições de comer. Só come aquela comida quando o camarada está dopado, está em viagem, assim, através do álcool, outra droga, ou aqueles que realmente não têm condições físicas de sair dali, é que suportam comer aquele alimento. Então, o que vemos oferecido ao jovem, hoje em dia? É oferecido à juventude a escolha do poder paralelo. Porque o governo esquece o jovem. O governo esquece que o jovem precisa, na maioria das vezes, comprar a sua roupa, comprar seu calçado, se sustentar e ajudar a família. Não, para ele não é oferecido. Mas aí vem um poder paralelo e diz, olha, tem uma biqueira aqui que você vai ganhar um troquinho legal aqui. Você consegue ganhar um troco aqui. E eu digo isso, por quê? Porque eu trabalho, agora eu até deixei por questão judicial, porque às vezes você trabalhar com jovem, incomoda juiz, incomoda promotor, incomoda os que não levantam a bunda da cadeira para fazer nada, né? Que ganham um cargo, que nós pagamos com nossos impostos, não interessa, mas eles não querem saber, eles têm um doutorado, defendem, mas defendem seus interesses próprios. Defendem seus interesses próprios. Então eu recebia muito adolescentes, regime LA. Incomodou a promotoria, incomodou a juíza, estou respondendo processo. Não pode, você não pode abrir sua casa para dar banho, para dar comida, para dar roupa. Você não pode. Você não tem o CMDCA, você não tem o Comas. Você não pode fazer isso. Então, para a juventude, o que é oferecido? É o poder paralelo só. É isso que é oferecido. Mas é o seguinte, gente. Programas de governo é uma porcaria. Por mais bom que seja, por mais eficaz que seja, por que é porcaria? Porque o governo vai e o programa termina. Ele não se perpetua. Porque o governo que entra quer botar a marca dele, transforma tudo da maneira que ele bem entende. Se até as próprias leis não são cumpridas. Desculpe se tem advogado aqui, que até é defensor também é advogado, mas eu sempre digo o seguinte, se lei fosse feita para ser cumprida, advogado morria de fome, porque não ia achar brecha na lei para soltar bandido nenhum. Entende? Porque a lei ia ter que ser cumprida. Quando eu falo em bandido, não é a vítima da sociedade. Quando eu falo em bandido, às vezes é aquele bandido que usa uma farda, que sai matando adolescentes, sai perseguindo negros na periferia, que sai violando todos os direitos constitucionais. Quando eu falo bandido, é um Bolsonaro da vida, que fala qualquer porcaria na televisão e é aplaudido. Quando eu falo bandido, é um Dória da vida, que cortou o leite da criança, que diminuiu transporte escolar, que sucateou a prefeitura e que foi aplaudido e eleito governador. Esses são os bandidos que eu me refiro, que não sairiam da cadeia. Mas por omissão de poderes constituído para fazer a defesa e não cumpre o seu papel, eles se perpetuam. Muitos jovens procuram a defensoria, muitos jovens de rua procuram a defensoria na esperança de ser atendido. Infelizmente não são.
Eles são atendidos sim, pelo defensor, ou pelo estagiário que está na hora ali para atender, são atendidos. Mas o que o defensor determina ali no papel, esqueça, porque não vai ser cumprido. E nós temos dezenas e dezenas de denúncias disso daí. É desrespeitado constantemente e violado todos os direitos. Agora, 70 anos da Carta Magna, da Constituição, onde os direitos humanos deveriam ser comemorados, indígenas são expulsos, os jovens indígenas, às vezes, são obrigados a sair para os centros, para a sua sobrevivência, por causa do capitalismo que é gritante, onde na cidade governo deteriora centros de cidade para que possa ser vendido a preços de banana, onde juízes botam a venda nos olhos para não ver as mazelas que estão sofrendo aqueles que estão lá na Cracolândia, os jovens que estão ali, por falta de opção, por falta de oportunidade. Porque os que estão ali precisam de uma oportunidade. Ele precisa que seja feita a redução de danos. Mas qual é a redução de danos oferecida pelo governo? Polícia, repressão, violência. Quando diz, hoje estão matando bastante policial, o policial pediu para ser morto. Ele pediu, mas como pediu para ser morto? Quando ele começou a pegar o camarada, dar tapa na cara dele, humilhar, meter revólver na boca, se achando superior, aí o bandido disse, é assim? Então eu vou responder na altura. Eu vou responder na altura. Hoje o jovem de rua procura um albergue, não tem vaga. Um jovem está dormindo numa calçada, a GCM e a PM diz, olha ali, ó, vagabundo, cara novo é vagabundo. Às vezes pega um punhadinho de maconha, uma cocaína, tira no bolso ou do lado do cara para forjar um BO. Encarcerar, para na escola da criminalidade ele receber diploma e sair violento. É isso que é oferecido à juventude. Principalmente a juventude que está em situação de rua. Agora eu vejo uma luz no fim do túnel. Qual é a luz no fim do túnel? No dia que a defensoria resolver agir da maneira mais contundente possível contra essa violência. No dia que o promotor resolver levantar a bunda da cadeira e agir. No dia que o juiz tomar vergonha na cara e começar a agir, prender canalhas, bandidos, safados que violam os direitos do adolescente, que viola o direito do ser humano. Porque o ser humano, ele passa a ser ser humano no momento que ele nasce. Mas ele não é considerado ser humano enquanto ele não tiver o registro. Isso é uma barbárie. Ele é um ser humano. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que deve ter muitos religiosos aqui. Eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou fazendo alguma fala. Para vocês, o que é Deus? Alguns de vocês podem me responder que é Deus? Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é preto, branco, amarelo. Algum de vocês sabem me dizer? Porque para mim Deus não é homem, não é mulher, não é preto, não é branco, não é amarelo. Por quê? Se é verbo e se é espírito, não tem sexo nem cor. Mas as religiões resolvem que Deus é branco, dos olhos verdes, ou azul,
Então, homem formoso, barbudo, barba branca, cabelo branco. São mitos criados, simbologias criadas. Porque o Espírito, que é Deus, que não é amor, é justiça. Deus é justiça. Então esse Deus, ele realmente, ele cobra. E ele cobra e faz justiça. Porque a justiça na terra não é para jovem, não é para idoso, não é para criança e adolescente, é para inglês ver. Era isso. Obrigado. Agora vamos passar para o Davi. E aí acho que a dificuldade é entender. Qual a dificuldade do povo indígena em São Paulo? Quais são as dificuldades de ser jovem indígena em São Paulo? Como que é essa relação na aldeia? Como que é a relação da juventude na aldeia? Se existe esse termo, porque juventude também, ela não existe no ser humano. Ela é um termo, né? E aí como que é na questão indígena também? Fique à vontade. Se o Estado garante a direito deles.